Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores do Hogar de São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Migrantes, na Missão Paz em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Missão Paz com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. No programa dessa semana recebemos Carla Mustafa, advogada, bacharel em Relações Internacionais, mestre em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais da PUC de São Paulo. Ela também é coordenadora do Núcleo de Imigrantes e Refugiados da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Seja bem-vinda, Carla, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Quero agradecer imensamente essa oportunidade e saudar a todos que estão agora acompanhando o programa. E também, aqui no nosso programa, nós recebemos a dona Diana Solis Soria de Garcia, que é a diretora do Departamento Doméstico Migrante Indígena do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. Como vai, dona Diana? Seja bem-vinda. Boa noite, Caetano. Boa noite, Carla. Boa noite a nossos queridos ouvintes, né? Estamos aqui com mais um programa Domésticas em Ação e hoje temos nossa convidada especial, a Carla Mustafa, e vamos bater um papo muito gostoso com ela, tá bom? Obrigada. Bem, eu acho que para começar, Carla, acho que a gente geralmente, nossos convidados, a gente pergunta isso, perguntando um pouco sobre a sua formação e como que você começou a se interessar por essa temática e como se aproximar dessa temática dos direitos dos imigrantes, das questões migratórias. Bom, eu sou formada em Direito e em Relações Internacionais e atuo na área de imigração há mais de 10 anos, justamente por conta, né, de acompanhar alguns movimentos, principalmente movimentos sociais, né, a minha inserção justamente na atuação no campo da migração e do refúgio veio justamente, né, a partir de organizações da sociedade civil, né, apesar de ser advogada, eu comecei a atuar especificamente nessa área a partir de organizações da sociedade civil e principalmente a partir de uma visão mais crítica, né, principalmente a respeito da falta, né, de direitos da população migrante refugiada e principalmente da falta de políticas públicas voltadas para a população migrante refugiada. Então, além de advogar, né, e, enfim, ter, digamos, essa abordagem mais jurídica, digamos assim, né, eu me interessei principalmente na questão do ativismo e do acompanhamento, né, principalmente de políticas públicas voltadas para a migração e o refúgio. E aí, a partir disso, né, venho acompanhando, então, desde da mudança legislativa, então, desde ainda que era o Estatuto do Estrangeiro, né, que era a legislação vigente sobre migrantes aqui no Brasil, e todo esse processo de mudança, né, legislativa, de reconhecimento de direitos. Então, a nossa lei de imigração, né, que esse ano completa já 5 anos, né, a partir principalmente do reconhecimento, né, de migrantes e refugiados como sujeitos de direitos, mas hoje, após 5 anos, nós percebemos que não basta apenas garantir esses direitos, né, para que a população migrante refugiada possa efetivamente acessar direitos e direitos sociais, enfim, direitos fundamentais, é preciso, principalmente por parte do poder público, a criação de políticas. E aí, a partir disso, então, eu fui pesquisando, né, meu mestrado também foi na área de imigração, então justamente como que não só se garante direitos, mas se permite, né, ou se facilita o acesso a esses direitos,
fiz meu mestrado na PUC de São Paulo, na área de Relações Internacionais, e desde então, de 2016, eu venho integrando algumas iniciativas dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo, né? Antes, na Comissão de Relações Internacionais, depois, em 2019, eu fui nomeada vice-presidente da Comissão de Imigrantes e Refugiados da OAB São Paulo, assumi a presidência em 2020 e hoje atuo na coordenação do Núcleo de Imigrantes e Refugiados da OAB São Paulo, justamente buscando essa interlocução entre poder público, entre a população migrante e refugiada, entre organizações da sociedade civil, organizações internacionais e os demais atores interessados nessa questão da migração e do refúgio. Então, justamente, vários temas, né, que acabam, de certa maneira, se interseccionando. Então, principalmente a questão de grupos vulnerabilizados, né, e quando nós estamos falando de migração e refúgio, nós temos que ter um olhar muito atento para determinados grupos, principalmente a questão de gênero, né? É um processo bem recente, de 10 anos para cá, de feminização das migrações, então cada vez mais mulheres estão migrando, sejam sozinhas ou acompanhadas, a própria configuração, né, familiar, então mais e mais mulheres migrantes e refugiadas como chefes de família, né, sendo muitas vezes as únicas que vão prover o sustento da sua família, né? Um número também significativo de crianças, de adolescentes, migrantes refugiados nesse processo justamente de integração, mas também outros grupos que acabam muitas vezes sendo vulnerabilizados nesse processo, né, de deslocamento, e questões que nós vemos no cotidiano, como racismo, xenofobia, intolerância, vários casos de violações de direitos, né, de exploração, principalmente da mão de obra, né, de imigrantes refugiados, situações que envolvem tráfico de pessoas, trabalho análogo a escravo, enfim, algumas situações que, de certa forma, precisam de toda uma atenção, um acompanhamento. Eu acho que é bem interessante isso, e nesse ponto eu acho que a OAB de São Paulo claramente teria que ter uma ação, né? Porque essa, a minha pergunta seria nesse sentido, de como que surge dentro da OAB a percepção de que seria necessário um órgão específico para lidar com a imigração e o refúgio. Eu não sei se essa é uma realidade de todas as regionais, né, da OAB, não sei, mas é que aqui em São Paulo a gente tem essa visão muito clara de que da presença do imigrante, da presença do refugiado aqui na cidade, aqui no estado, de qualquer forma. Mas como que surge na OAB a percepção de que não, nós temos que ter um órgão específico para lidar com essa questão? E relacionado a isso, percebendo que poderia ajudar também nessa questão, né? Bom, essa preocupação, principalmente de defesa de direitos, ela é inerente à própria natureza da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o nosso compromisso, justamente, né, nossos valores, os nossos princípios passam justamente pela questão da defesa dos direitos humanos, da defesa da justiça social, da igualdade e do acesso a direitos. Então, principalmente a partir então, de 2014, e especificamente aqui na cidade de São Paulo, em que começam a surgir alguns fluxos migratórios mais intensos. Nessa época, justamente a questão envolvendo os migrantes haitianos, vindo da região norte, né, principalmente do estado do Acre, e
posteriormente os sírios, né, se percebeu que, na realidade, a migração ela era tratada, né, de uma maneira muito descoordenada. Ou seja, em que pese o Estado tem um papel preponderante justamente de delimitar quem entra ou quem sai do seu território nacional, quem circula no seu território nacional, de certa forma não havia uma política nacional, né? E principalmente o diálogo entre os entes federativos. Então, uma questão que envolvia, por exemplo, fronteira, que era então de competência, e quando eu falo competência, é quem tem a capacidade de decidir, da União, então o governo federal, lá no Acre, recebendo um fluxo intenso de haitianos, principalmente depois da situação, enfim, do terremoto de 2010, de uma série de situações de instabilidades e que estavam chegando e o Estado não conseguia comportar ou acolher de maneira adequada, né, esses haitianos. Então, o que se começa a se interiorizar esses haitianos, então começa a haver um fluxo, principalmente para a cidade de São Paulo, que foi um movimento justamente que chamou muito a atenção, principalmente da sociedade civil, porque em que pese, né, o Estado possa ter esse controle, né, migratório, a maior parte das ações de acolhida e integração passam por organizações da sociedade civil, passam por, enfim, ONGs, coletivos, associações. Então, você vê muito mais a sociedade civil, né, atuando nessas questões, né, desde abrigamento, como uh, apoio jurídico, aulas de português, programas de empregabilidade, enfim, a sociedade civil sempre fez esse papel, né? E a partir então de 2014, a OAB de São Paulo começa a perceber que é necessário, a partir dos princípios, né, de defesa de direitos humanos, também ter um olhar específico para a população migrante e refugiada. E aí, a partir disso, a OAB de São Paulo é a primeira OAB a criar uma comissão específica, né? Na época, era uma comissão de refugiados, né? Por conta do fluxo que estava chegando aqui em 2014, e aí, mais para frente, houve essa ampliação, né, da sua atuação, justamente na defesa e promoção de direitos de imigrantes e refugiados. E aí, São Paulo, então, inova. Depois, a segunda comissão, e aí, quando eu falo de seccional, a divisão, né, digamos assim, administrativa da OAB, cada estado tem uma OAB seccional, que é o equivalente ao estadual, e as cidades são chamadas de subseção, né? E nós temos também a nossa OAB nacional. E aí, então, a primeira OAB seccional, então, estadual, é a OAB de São Paulo, que cria uma comissão de refugiados em 2014. Depois, em 2018, é criada uma comissão de migrantes e refugiados no estado do Amazonas, justamente como reflexo do fluxo intensivo de venezuelanos na região. E, por fim, em 2020, a OAB de Pernambuco cria uma comissão de migrantes e refugiados, também a partir do processo de interiorização da Operação Acolhida de Venezuelanos. Depois disso, outras OABs vão, de certa forma, incorporando, né, essa necessidade de ter, enfim, órgãos específicos, mas quando não há, por exemplo, uma comissão específica para migrantes e refugiados, geralmente é a Comissão de Direitos Humanos, que tem um guarda-chuva mais amplo, que acaba assumindo, então, esse acompanhamento das questões migratórias. Então,
como você pode perceber, é algo muito recente, né? E que, de certa forma, outras OABs, tanto subseções como seccionais, estão incorporando a questão, a pauta migratória, né? A partir da defesa e promoção de direitos humanos. Então, desde questões de orientação jurídica, então, atendimento direto à população migrante e refugiada, elaboração de materiais informativos com os direitos dos migrantes e dos refugiados, mas principalmente essa interlocução, né? A partir do momento em que acolher integrar refugiados é uma responsabilidade compartilhada, né? A OAB também se coloca muito nesse lugar de ser um articulador, principalmente do poder público com a sociedade civil, buscando soluções, né? Justamente para questões de acolhida, de, enfim, integração, de documentação, mas também problemas como a questão do racismo, da xenofobia, né, que são, infelizmente, muito recorrentes quando nós falamos de migração e refúgio no Brasil. E a partir disso, então, é que nós temos percebido também que há um interesse não só dessas comissões, sejam específicas, né, de migrantes e refugiados ou de direitos humanos, mas outras comissões que também têm temas que dialogam com a pauta migratória. Então, a questão, principalmente, de comissões de igualdade racial, comissões que enfrentam, né, a questão da intolerância religiosa, comissões voltadas principalmente para direitos humanos em empresas, ESG, que é uma sigla que vem sendo bastante utilizada, que é justamente para a questão de gênero e, enfim, desenvolvimento sustentável. Então, nós temos percebido que outras comissões, né, apesar de não serem exclusivas ou, de certa forma, terem como principal objetivo de atuação a migração, também buscam aproximação com as pautas voltadas para migração. Inclusive, nós temos algumas comissões que dialogam bastante a questão de gênero e migração LGBTQIA+. Então, as comissões, principalmente de diversidade de gênero e orientação sexual, também dialogam bastante com as pautas migratórias. E